somos apresentados aos amigos Yuito e Nagi. Eles são novos recrutas da OSF. A cerimônia de admissão está prestes a começar e Yuito é o novo rosto dos recrutas. Yuito é filho de Joy Sumeragi, o presidente de New Himuka, nome da nação, e Joy é o fundador. O irmão mais velho de Yuito é Kaito, que é o comandante supremo da OSF de New Himuka. Todos ficam surpresos com o fato de o filho de uma pessoa tão importante como Joy ter decidido se juntar aos Guardiões Escarlates e lutar na linha de frente. Antes da cerimônia, o alarme toca indicando que os outros estão atacando. Dois dos melhores membros da OSF, o General Karen e Spring, lidam com a ameaça sem dificuldades. Logo depois, Yuito e Nagi se juntam aos demais recrutas no salão para a cerimônia. Sentados, eles notam duas garotas, Kasane e Naomi. Parece que as duas são irmãs gêmeas. Nagi se apaixona por Naomi à primeira vista. Momentos depois, Kaito entra no salão para fazer o discurso de boas-vindas. Ele dá as boas-vindas tanto à Brigada de Batedores quanto à Brigada de Cadetes. A Brigada de Batedores possui poderes psíquicos inatos e naturalmente excepcionais, enquanto os cadetes desenvolveram seus poderes através do treinamento. A tarefa da OSF é combater os inimigos chamados Outros. Eles sabem pouco sobre os Outros, exceto que eles descendem da cintura de extinção na estratosfera. Kaito pede aos recrutas que cumpram seus deveres com dedicação. Após a cerimônia, Nagi e Yuito se sentam para conversar. Yuito revela que foi salvo dos outros quando tinha 5 anos por uma mulher que fazia parte da OSF na época. Ele ainda está contando a história quando Nagi o interrompe para mostrar um relatório sobre Naomi. Descobrimos que os pais de Naomi e Kasane foram mortos pelos outros quando elas ainda eram crianças, e os Randall as adotaram. Aos 12 anos, Naomi foi recrutada pela OSF e entrou para o programa de treinamento. No vestiário feminino, vemos Naomi e Kasane conversando. Kasane conta a Naomi que teve novamente o sonho dos fios vermelhos. Ela não sabe o que o sonho significa, mas está preocupada em proteger Naomi, caso acabem no mesmo pelotão. Yuito e Nagi então reencontram Hanabi, amiga de infância de Yuito. Hanabi está na Brigada de Padedores, o que explica por que eles não haviam se encontrado antes. Em seguida, eles são designados para o pelotão de Seto, onde serviriam sob o comando do comandante Seto. O poder psíquico de Seto é eletrocinese. Os recrutas se apresentam. O poder de Hanabi é pirocinese, o de Nagi é aerocinese e o de Yuito é psicocinese. Os membros ativos do pelotão também se apresentam, Sugumi e Kagero. Assim que terminam as apresentações, o alarme soa informando que os outros estão descendo em uma localização específica. Os pelotões recebem a ordem de se mover imediatamente e enfrentar os inimigos. O Ataru, cujo poder psíquico é a telepatia, será o responsável pelas comunicações. Ao chegarem no local do confronto, Seto ordena que Yuito e Nagi fiquem para trás enquanto ele e os demais enfrentam os inimigos. O pelotão de Kyoka também chega à cena. Kasane e Naomi servem nesse pelotão. Enquanto ainda aguardam instruções, Yuito e Nagi percebem que uma criança está em perigo. A dupla não hesita e corre para salvá-la, mesmo tendo sido ordenados a esperar reforços. Eles dizem que a criança pode morrer antes da ajuda chegar. Yuito e Nagi enfrentam o outro, mas por serem novatos, demonstram bastante inexperiência. Mesmo assim, Yuito consegue colocar a criança em segurança. Porém, os dois continuam lutando com dificuldade. Nesse momento, Naomi e Kasane chegam para dar suporte. O poder psíquico de Naomi é a precognição, enquanto o de Kasane é a psicocinese, assim como o de Yuito. Juntos, Kasane e Yuito conseguem derrotar o outro, que se desfaz em uma espécie de pétalas após ser vencido. Depois disso, somos apresentados a Harashi, cujo poder é a hipervelocidade. Também conhecemos Luca Travers, o irmão mais novo de Karen. Ambos possuem o poder de teletransporte. Luca informa aos recrutas que 2 soldados da OSF foram mortos durante a batalha. Suas cabeças foram consumidas, já que os outros se alimentam do cérebro humano. Mais tarde, os recrutas são elogiados pelo excelente desempenho em seu primeiro dia. Naomi e Kasane decidem aproveitar o tempo livre para se divertir. Enquanto isso, Yuito e Nagi também deixam as instalações para descansar. Yuito suspeita que os soldados da OSF que o salvou na infância tenham sido Kasane e acredita que ela pode ter passado por um processo de supressão de crescimento. Nagi, porém, não está convencido. Agora, é explicado como funcionam os poderes psíquicos. Todos possuem um poder impressionante no cérebro, e graças a isso, os cidadãos podem se conectar à rede Senet para fazer compras, buscar informações e receber mensagens. Aqueles com habilidades mais avançadas são chamados de psíquicos, os Guardiões Escarlates da OSF. Logo depois, Nagi e Yuito chegam ao mausoléu do Sumeragi. Sumeragi foi um herói que salvou a humanidade da aniquilação e é o fundador de New Himuka, além de ser antepassado de Yuito. Eles ficam surpresos a encontrar Naomi e Kasane no local, que estão ali para pegar os baques. Elas abrem os baques e se surpreendem com os resultados. Nagi, Yuito e Kasane recebem mensagens de má sorte, enquanto Naomi
Naomi é a única com boa sorte. Naomi, então, pega os bilhetes de todos e amarra junto ao dela, acreditando que sua boa sorte vai passar para os demais. Enquanto isso, Kaito vai informar seu pai que a Força Regional de Seiran está tramando algo. O presidente então se pergunta se Kaito tem notícias do irmão. Ele responde que não falou com Yuito desde a cerimônia de indução, pois não quer que as pessoas pensem que o irmão está recebendo tratamento especial. Na próxima cena, Yuito e os demais recrutas se reúnem para uma sessão de treinamento conjunto entre os pelotões. O primeiro pelotão, a capturar a bandeira no centro da arena, vence a partida. O treinamento começa e Kazane vai diretamente atrás de Yuito. Ela sabe que Naomi já está interessada em Yuito e quer descobrir se ele é um par adequado para sua irmã, por isso decide enfrentá-lo no exercício. Durante a batalha, Naomi revela a Nagi que seu poder permite ver alguns segundos no futuro. Kazane não pega leve com Yuito e, ao lutar com tudo, acaba comprometendo o desempenho de sua equipe. Como resultado, o time de Yuito vence a sessão de treinamento, enquanto o de Kazane perde tudo. Arashi, por outro lado, dormiu durante toda a batalha. Ela nem parece alguém com super velocidade, é considerada a pessoa mais preguiçosa da OSF. Após o treino, Kazane se aproxima de Yuito e o elogia. Diz que ele consegue manter a calma e que ficou impressionada. No entanto, ela ainda quer entender melhor. Nesse momento, Yuito recebe uma mensagem do pai. O presidente o parabeniza por sua entrada na OSF e pede que encontre tempo para um jantar, para que ele e o irmão possam vê-lo. O pai de Yuito deseja falar sobre a história da família e sobre a falecida mãe. De repente, o alarme soa, informando que os outros estão se reunindo em uma determinada região. Os pelotões se dirigem ao local e recebem a ordem de entrar pela ventilação. As comunicações com a sede serão unilaterais devido à baixa altitude. Eles entram nos túneis e rapidamente começam a combater os outros. Logo depois, os soldados perdem completamente contato com o quartel-general. Agora estão por conta própria. As equipes, então, são atacadas por um outro gigante. É necessário o esforço conjunto de todos para derrotá-lo. No entanto, durante a batalha, Naomi e Nagi ficam presos sobre os escombros. Naomi consegue se comunicar com a equipe e avisa que uma nova onda de outros está se aproximando. A equipe consegue resgatar Naomi e Nagi. Kazane fica aliviada ao ver que a irmã está bem e começa a se aproximar dela. Mas Naomi percebe que alguém está tentando atirar em Kazane. No momento em que o atirador dispara, Naomi se joga sobre a irmã para salvá-la. Ela fica aliviada ao ver que Kazane está bem, mas a atmosfera muda drasticamente quando todos percebem que a bala atingiu o peito de Naomi. Um líquido vermelho começa a escorrer e Naomi cai no chão. Uma estrutura cristalina começa a se formar ao redor do corpo. Uma substância branca cresce dentro de Naomi e ela se transforma em um ovo. Kazane ainda tenta conversar com a irmã, mas o monstro a derruba no chão. A equipe começa a atacar o outro, mas Nagi permanece ajoelhado, completamente perdido e sem saber o que fazer. De repente, dois homens aparecem e usam o poder de teletransporte para levar Naomi transformada. Todos na caverna ainda tentam entender o que está acontecendo quando o general Fubuki chega. Ele ordena que ninguém revele os detalhes do que aconteceu. Todos devem registrar nos relatórios que Naomi morreu em batalha. Kazane não consegue aceitar o que houve e tenta fugir do local. Mas Karen aparece e nocauteia Kazane. Fubuki deixa a cena e ordena ao Capitão Gema que cuide do resto. Antes de sair, Yuito vê alguns frascos com uma marca estranha no chão e os pega secretamente, sem contar a ninguém. Mais tarde, Kazane acorda em sua cama. Ela recebe uma mensagem da mãe culpando-a pela morte de Naomi. Kazane sai do quarto e encontra Karen. Ela diz que os Sarans foram os responsáveis por levar Naomi e que eles são os únicos que podem reverter a transformação dela, trazendo-a de volta à forma humana. Ele diz querer que Kazane confie nele, mas é difícil acreditar nisso depois do que ele fez. Karen pede a Kazane para não procurar Naomi e para não contar a ninguém o que ele acabou de dizer. Ele alerta que ela pode estar em perigo se fizer isso. Antes de partir, Karen diz a Kazane para não confiar nos cidadãos de New Himu. Após isso, Kazane encontra Yuito e conta tudo o que Karen lhe revelou. Yuito então mostra a ampola que encontrou mais cedo, com a marca dos Sarans. Kazane reconhece o símbolo e diz que já viu algo semelhante em sua casa. Ela pede que Yuito mantenha tudo em segredo entre eles. Yuito também revela que Nagi está hospitalizado desde a última batalha. Ele fala sobre Nagi sempre foi seu único amigo e o único que o tratava como uma pessoa normal. Logo depois, vemos Gema, Karen e outros discutindo um plano para destruir a nação. Em seguida, chega uma previsão de uma enorme onda de outros. Atacará a rodovia com Nagi. Os civis já foram evacuados em uma preparação para o combate. Enquanto os soldados se mobilizam, Nagi aparece de surpresa e pede para se juntar ao grupo. Yuito fica chocado ao vê-lo fora do hospital tão cedo. Nagi parece mais amigável do que antes e age como se nada tivesse acontecido com Naomi. Quando Yuito pergunta sobre ela, Nagi responde apenas que Naomi está morta. Yuito percebe que há algo errado com Nagi. Ele não parece se lembrar que Naomi se transformou em um outro e que ela não morreu de fato. O grupo chega ao local onde os outros deveriam estar, mas não há sinal de inimigo. Seto pede uma atualização para o Ataru, mas o sinal é interrompido e a equipe perde completamente a comunicação. De repente, eles percebem que estão cercados por Gema e outros soldados da OSF. Confusos, eles perguntam
perguntam a Gamma o que está acontecendo. Ele acusa Seto de estar envolvido em uma pesquisa horrível, mas Seto diz que não sabe do que ele está falando. Luca então aparece e oferece apoio para que a equipe possa escapar, mas tudo desanda quando seu irmão Karen também surge. Luca tenta lutar contra Karen, mas é evidente que Karen é muito mais poderoso. Ele é chamado de devorador de cérebro, porque consegue copiar os poderes de outras pessoas e usá-los para si mesmo. Gamma declara que a nação tem mentido para todos e que precisa ser destruída. Enquanto isso, Nagi começa a sentir uma dor de cabeça muito forte. Quando se recupera, parece uma pessoa completamente diferente. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.